Vamos lá, vamos pro papo de domingo. Esse papo de domingo é especial. TechPix, câmera 10, aqui. Olá. Vamos falar sobre um ponto muito importante, que é o tratamento psicológico que o day trader deve ter. Ele deve passar. Volta e meia a gente tem que lembrar dessas coisas, tá bom? Então, vamos lá para o nosso primeiro ponto. Primeiro ponto, e é o conselho mais idiota que existe do mundo, que é: você precisa ser um robô nos traders. Você não pode deixar o emocional te dominar, tem que ser como robô. Não. Negativo. Não viaja. Não fala porcaria. O principal objetivo é controlarmos as nossas emoções. A gente precisa controlar isso. Somos seres humanos, nós não somos robôs. Nós não somos inteligência artificial, nós não somos nada disso. Ser humano. Morre alguém, a gente chora. Ou dá risada. Corta. Ai, ganhou. É isso, cara. É isso aí. Essa é a história. Ponto. E como é que a gente pode controlar essas emoções? Nós temos duas vertentes importantíssimas que nos atrapalham no day trade, nos atrapalham na renda variável, né? A primeira vertente, vamos falar agora, ganância. Vamos dividir em 5 pontos da ganância. Primeiro ponto, overtrading. A gente forçar trades que não existem para aquele dia. É a gente querer ganhar o dinheiro que não tá ali. É a gente forçar, fazer 20 trades, 30 trades e saber que aquele dia não tá te entregando aquilo ali. E meu amigo, você sabe, é que você se engana. Você entra, como eu disse citando Storm, entra no canto da sereia do mercado. É enfeitiçado pela história. Por isso que é bom fazer um trade e esperar 5 minutos para fazer um próximo trade. Parar, sair um pouco da mesa, tomar uma água, tomar um café, dar uma relaxada. Calma, calma, porra. Como já dizia o outro lá, né? Calma. Relaxa. Tem o dia inteiro ainda. Vamos dar uma olhada no que tá acontecendo aqui. Calma, cocada. Tá? Primeiro ponto, overtrade. A gente já conhece, a gente já sabe. Eu vou falar de tudo que a gente já sabe. A gente já tem que colocar isso na nossa cabeça e tentar entender todos os dias e absorver esse conhecimento para conseguir lidar com as emoções durante os momentos de pressão. E os momentos de alegria também. E os momentos de alegria às vezes te colocam num pedestal e depois tu capota. Esse pedestal fica do tamanho do Himalaia. Quando tu capota com gosto. Aconteceu várias vezes comigo. Segundo ponto. Querer fazer movimentos longos todos os dias. Citando Stormer, como ele fala sempre sobre isso. Deixa eu ver como é que tá isso aí, beleza. Como ele fala sempre sobre isso. O mercado nos entrega de 3 a 5 dias direcionais no mês. Ele faz o ciclo do price action e tá provado. Fazem 3 anos que eu olho sobre isso. Eu sei que eu sou iniciante, mas fazem 3 anos que eu busco isso e acontece demais. Pelo menos 3 vezes no mês acontece um ciclo do price action que o menino se entrega 2.500 pontos, 3.000 pontos direcionais. Que não são movimentos difíceis de executar. É só tu tá pronto para aquilo ali. Tá bom? Terceiro ponto. Dia de fúria. Cair no canto da sereia do mercado. Deixar de seguir os setups. Esquecer daquelas projeções que tu fez no anterior, o planejamento aquele que tu fez do dia, que tu projetou e falou, cara, isso aqui são as possibilidades que pode acontecer. O mercado vai mandar uma bola curva, calma, eu vou esperar. Eu vou tentar entender a estrutura de mercado para fazer um movimento num ponto bom. E esse dia de fúria é terrível. A gente faz um monte de porcaria. Quando termina o dia, a gente olha e fala, cara, o que eu fiz da vida? Meu Deus do céu, por favor, me perdoa, deixa eu voltar no tempo. A gente sabe. E a gente repete os mesmos movimentos, os mesmos erros, porque a gente não está conseguindo controlar as emoções. Então aqui nesse terceiro ponto, casa muito bem com 3, que é o que eu me permito. 3 loss seguidos no dia. Não deu certo. Acabou. E eu tomei um loss pra mim brutal. 3 seguidos é terrível. É terrível. Vamos tentar seguir essas coisas. É importante. É muito importante a gente absorver. Eu sei que eu tô falando coisas que um monte de gente fala, mas justamente eu pesquisei e isso aqui é importantíssimo pra um trader ter sucesso, cara. Importantíssimo. A gente precisa focar nisso. Volta e meia eu vou falar disso. Eu caio muito nisso também ainda. Eu caio muito nisso. E eu tenho até exemplos aí, que tem uns amigos aí que sabem, que estão vendo o vídeo e vão lembrar, dias em que eu operei e que eu reverti R$ 560 de loss. No final do dia eu terminei com 563. R$ 3 acima, consegui recuperar todo aquele loss. Tomei as taxas, mas os caras olhavam e diziam, cara, tu fez coisa mágica. E eu acabei o dia destruído, como se eu tivesse feito uma maratona, assim, quebrado. Inclusive nós estávamos trabalhando no Ironman uma das vezes, eles devem lembrar disso. Vocês lembram e estão vendo o vídeo? Comenta aí. Lembra desse dia? Eu já fiz isso várias vezes. Isso não é nem um pouco saudável. Isso é terrível. Eu não tenho nenhum mérito quanto a isso. Só demérito. Tá? 4. Outro ponto que me mata. Falta de paciência. A gente precisa focar no processo. Entendeu? E não no lucro, no dinheiro. Ficar voltando as tuas energias pro dinheiro não vai funcionar, cara. A gente tem que executar o processo. Foco no processo. Foco no caminho para ser um trader consistente. O dinheiro não é nada. Tem que entender isso aqui como um jogo. Um jogo. Tá? Então, foco. Faz o planejamento, faz tudo certinho. Opera de uma forma que tu vai seguir o teu gerenciamento de risco, tu vai fazer isso todos os dias. E aí, às vezes vai dar certo e outras tantas vezes não vai dar. E é assim que é. E no mini índice é muito pior. Muito pior. Bom? Quinto passo. Segurar demais um trade. A gente observa o mercado, a gente vê o ponto certo, tá tudo certo, a gente entra ali, o mercado não anda, fica ramelando, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Ou vai, faz um movimento lindo e tu quer segurar aquilo ali por muito tempo, tu tomou um loss, tu quer pegar, botar um dinheiro bom no bolso, só que tu planejou aquilo ali, tu tem os pontos pra sair, tu tem os takes, tu tem o ponto onde tu tá vendo que a estrutura de mercado vai ser quebrada, né? E tu deixa aquilo ali andar, tu entra naquele impulso de que aquele trade vai ser um trade vencedor absurdamente, vai ser um dia... E não é, tu tá vendo que aquele dia tá meio torto, que já foi difícil tu conseguir chegar num ponto de lucro. Então, a gente precisa
ter a consciência de como executar um bom trade e também quando a gente estipular takes e objetivos, a gente tem que seguir isso muito à risca. Eu inclusive fiz uma adaptação da minha média de 21, que eu uso ali colorida, que eu peguei a ideia do Stormer, e agora eu tô unindo três médias numa só, que vão mudando de cor. Eu uso a média de 17 exponencial, de 21 e agora de 200. E aí ele tem duas cores primárias, ou verde ou vermelha. Se tiver verde, essas médias estão totalmente direcionais, elas estão pro mesmo lado. Se tiver vermelha, é pro outro lado também. Só que eu vou seguir isso aí? Não. Eu vou fazer o meu operacional. E enquanto essas médias estiverem dessa cor e não mudarem, eu vou seguir o meu operacional de acordo com os meus takes, de acordo com a estrutura de mercado até onde eu posso ir. Se no meio desse caminho essa média começar a mudar de cor, eu vou começar a prestar muita atenção no que o mercado está querendo fazer. É um pullback? Ou ele está fazendo uma reversão e vai me quebrar as pernas e vai me tirar um lucro absurdo? Aí é o ponto da gente enforcar a operação. Tá bom? Mas não é um indicador salvador e absurdo. Não, é só para te dar confiança no teu operacional. Para te ajudar, ó, no psicológico. Nada demais. E nada além disso. Tá bom? Vertente 2, medo. Vertente 1, ganância. Vertente 2, medo. Faz total sentido. Primeiro ponto do medo, vão ser 4, tá? Primeiro ponto do medo é o medo de estar errado. O ego nos leva ao loss. E a gente sabe disso, cara. A gente sabe muito bem disso. Isso é clássico. O ego nos leva ao loss. Que nos leva a perder o controle. Que nos leva a cair no canto da sereia. Então a gente tem que mudar o nosso raciocínio muito rápido. Observar o outro lado do jogo. Eu tenho aplicado isso direto. Eu fiz as minhas projeções, eu fiz as minhas análises, o mercado começa a fazer um movimento totalmente diferente. Eu olho aquilo ali e falo, bom, isso aqui pode ser um pullback. Um simples pullback. Pra mim tá tudo certo. Não vou me estressar com isso. Mas também pode ser um ponto de reversão. E citando Joseph James, a gente nunca vai escolher topos e fundos. A gente tem que ser profissional, a gente tem que esperar o mercado nos mostrar que realmente fez um fundo, realmente fez um topo. E vai usar a média de 21, o afastamento dela, quando o mercado começa a virar para determinado lado, ou o contrário, né? Ou seguindo um movimento, ele afasta a média de 21 dos candles. Bem afastado. E fica claro, se tu olhar a big picture, que afastou mesmo. E esse é o primeiro sinal. Então a gente não vai escolher topos e fundos, a gente vai esperar o mercado nos dar essa indicação. Então quando a gente vê que o mercado está indo totalmente pro lado contrário, a gente tem que procurar por pontos e virar nossa cabeça e mudar rapidamente o nosso raciocínio. Porque a gente pode estar olhando pro lugar errado. Ponto 2, hesitação. Aparece aquele setup de livro, cara. Aquele setup que tu vê assim que 80% das vezes ele dá certo. E tu hesita. Tu não te sente seguro. E aí tu deixa passar. E aí depois tu cai no outro ponto, que é o próximo item nosso. Mas aqui nesse ponto, o que a gente tem que focar? Um mindset afiado. A gente tem que confiar no nosso taco. Porque a gente já viu e a gente sabe. Eu sei que o que acontece do lado esquerdo já aconteceu e a gente não pode ficar olhando muito para aquilo ali. A gente tem que olhar pro lado que não tá acontecendo, né? E aí são as probabilidades. Mas tu sabe que tem probabilidades daquilo ali acontecer e tu já viu 80% das vezes que aconteceu. Então não hesita. É um stop curto, tá num ponto bom, a estrutura de mercado tá mostrando que sim, a média 21 já afastou dos candles e mostrou que o sentido que tu tá olhando mesmo é o sentido direcional do intraday. Pra cima deles. Não pensa duas vezes. E jamais abre uma ordem a mercado. Jamais abre uma ordem a mercado. Ordem oco. Às vezes eu erro nisso. Ordem oco. Como a gente está lidando e fazendo os trades em ticks, eu espero que vocês também façam, abrir uma ordem a mercado faz pular muitos pontos. Ordem oco. Observou o setup, observou aquilo ali que tu está acostumado a ver o tempo inteiro, aqueles padrões, coloca a tua ordem oco ali e deixa o mercado chegar ali. E não hesita. Mindset afiado, confiança no taco. Ok? Terceiro ponto, que é a consequência da hesitação, o que é? FOMO. O Fear of Missing Out. O medo de ficar de fora de uma operação vencedora do dia. O que te leva a isso? Você quebra as regras. Tô vendo o tempo aqui que eu não quero passar muito. Você quebra as regras. Não segue o plano. Porque as emoções te dominaram. O mercado te dominou. A sereia te conquistou. Aí tu abre uma operação a mercado num ponto qualquer, porque tu não quer perder aquele movimento ali. O que acontece na sequência? Stop. Imediato, fulminante. E aí te enfurece. Aí tu perde a cabeça. Aí tu vira um tubarão, vira os olhinhos pra trás e sai querendo morder tudo. E tu não é um tubarão, tu é uma sardinha. Tu vai morder um tubarão, o tubarão vai te engolir, não vai nem ver que te engoliu. Market maker. Já falamos sobre isso. 25% do mercado. Diferente lá fora que é 3%. Não. Deixa o FOMO pra lá. Segue tuas regras. E eu vou dar um exemplo depois ali na sexta-feira ali. Vou mostrar o ponto em que eu olhei que poderia fazer um movimento e que eu falei assim, não, calma. Calma, cocada. Tu já bateu a tua meta do dia. Tu tem uma meta pequena. Que tu tem que repetir ela aí por pelo menos 120 dias. Pelo menos. Segue as tuas regras. Eu já tinha citado na projeção do dia anterior que foram 7 sextas-feiras que não correram seguidas. Isso dá quase 2 meses, cara. Se colocar o feriado ali da Páscoa, dá mais de 2 meses. Dá 2 meses. Então, assim, 7 sextas-feiras seguidas que ele não fez o que ele tem feito nos últimos 3 anos, que é entregado um movimento direcional na metade das vezes no mês. Não, 7 seguidas. Daí eu ainda cantei a pedra na live. Cara, essa sexta aqui tá parecendo que vai correr, hein? E eu fiquei naquela coçando meus dedos. Eu vou entrar. E eu olhei, não, calma. Eu já cumpri com o meu objetivo. Eu posso absorver o conhecimento desse dia e ver se realmente vai ser uma sexta que vai correr pra ir marcando os pontos e ver se deu certo ou não deu, do que arriscar um dinheiro que eu já fiz muito rápido pela manhã e acabar perdendo tudo de bobeira pra descobrir que vai ser a 8ª sexta-feira que não vai correr. Foi diferente, correu, fez o negócio. Mas eu segui.
à risca o meu gerenciamento de risco e eu não caí no FOMO. Eu bati a minha meta e caí fora. Não fiz mais nada. Eu fiquei vendo. Mais horas. Mas não fiz nada. Fui só mapeando para preparar para um próximo dia. Tá bom? Quarto ponto. O medo de não ser bom. A gente sente aquela falta de confiança no operacional. Tu não confia. Tu vive mudando de setup. Tu tá sempre testando outros e nunca faz um negócio, um planejamento até o final, né? Tu não dedica tua energia para testar um setup, que eu já falei lá em outro videozinho de como se tornar um day trader. Tu não dedica tua energia para fazer 100 trades daquele setup que tu descobriu, inovador, que vai mudar tua vida, que vai fazer tudo acontecer. Tu não te dedica. Tu simplesmente não te dedica. Tu faz 2, 3 dias daquilo ali, já muda para outro, ou faz uma semana e muda. Tem que fazer 100 trades, brother. 100 trades. Tu vai fazer 100 trades daquela porra. Pra saber se aquilo ali funciona ou não. Daqueles 100 trades tu vai ver, tá, e aí, funcionou? Deu certo essa porra? Ou eu só perdi? E só me quebrei? Entendeu? Então, tem que confiar no operacional. E tu tem que testar um operacional. Cara, o operacional que eu uso do Joseph James eu estudo há 3 anos. 3 anos. E ele tá se provando muito bom. No mini dólar, ele se prova muito bom. Muito bom. No mini índice, cara, é muito menor o índice de aproveitamento. Mas tá funcionando. Tá dando certo. Desde setembro do ano passado tá dando certo. Que eu consegui colocar na minha cabeça. Às vezes eu tenho uns deslizes, né? Mas uns deslizes controlados. Porque eu não sigo as regras. Eu acabo burlando as regras. E aí, é o psicológico. É isso aqui que tem que mudar. O operacional funciona. Eu tenho que fazer o negócio funcionar bem na tua cabeça. Tá bom? E aí a gente vai pro próximo ponto. O que fazer para corrigir esses pontos? José Cleide. Aí é que tá. Quando a gente começar o dia, a gente precisa esperar o momento certo para abrir uma operação. E eu ainda peco nisso. A gente precisa começar o dia verde. A gente tem que começar no lucro. Sacou? A gente tem que fazer uma operação no ponto certo. Fechou a estrutura de mercado, fechou ali os teus sinais, o teu setup, tu vai abrir a tua operação. Tu não vai cair em FOMO, tu não vai cair naquele momento de abertura de mercado que ele fica muito louco, que várias vezes ele segue um movimento muito rápido, direcional, e outras vezes ele violina a torta direita, que é o que o market maker faz. Né? Eu tava conversando com um cara que tá me dando aí, comentou um vídeo meu ali, achei bem legal, Caio. E aí a gente tá conversando sobre isso. E eu tava dizendo pra ele assim, eu falei, cara, eu confio no setup e eu também sei que o market maker, cara, é o cara que domina a história toda. Em 80% das vezes ele faz um movimento direcional e faz a sepsia da mesa. Schlepp, ele violina todo mundo. E aí depois ele pode seguir aquele movimento direcional e nunca mais parar, ou ele pode virar ao contrário e fazer um movimento totalmente contrário daquilo ali e seguir também. E outras vezes ele fica limpando, ele faz um movimento direcional de novo, limpa a liquidez, faz um movimento direcional, limpa todo mundo pra ir gerando essa liquidez aí, para fazer um movimento longo, ou pro sentido que ele estava fazendo, ou totalmente contrário. E a gente tem que aprender a lidar com isso e tentar entender o que está acontecendo, né? Eu já sei que quando ele fica assim, na maioria das vezes que ele fica assim, em algum momento ele vai estourar. Porque ele está gerando a liquidez para fazer o movimento. Quando? Eu não sei, eu tenho que esperar que os meus setups fechem de uma maneira perfeita. Só isso. E aí eu já deixo a dica pro setup de Crown Reversal, que é o início do ciclo do price action, que é o que a gente tem que focar no mini índice, que tem o maior índice de acertos, que eu tenho observado, né? E daí tu entrando ali, tu foge da violinada dos caras. O mercado acelera, tu entra com o market maker, ele gera um movimento grandão, dá-lhe a violinada para limpar a liquidez, só que daí tá bem mais embaixo do que todo mundo. Aí ele limpa todo mundo e segue o movimento, ou faz um movimento contrário, vai te tirar no 0 a 0. E aí tu realizou o parcial e tá tudo certo. Aí tu fez um trade excelente, tá bom? Faça o planejamento e projeções prováveis para o próximo dia. Ponto 2. Esteja preparado para tudo. E haja conforme o mercado definir o passo. Então, eu adoro fazer isso. E eu faço isso tudo, de segunda a quinta. Eu faço essas projeções. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de me preparar para o próximo dia. Para quando eu olhar o mercado, e o índice manda aquela bola curva direto, mas eu gosto de olhar para o mercado e saber assim, cara, se ele fizer isso aqui, qual vai ser o meu ataque? E se ele fizer isso aqui, qual vai ser? E se ele fizer isso aqui? E se ele for para esse lado? E se ele andar de lado? E se ele abrir um gap de alta? Ou abrir um gap de baixo? Se ele ficar de lado por muito tempo? Então, eu tenho que ter... Eu gosto de ter probabilidades para o próximo dia para ver como que eu vou agir caso ele faça coisas que eu estou esperando. Bom? Terceiro ponto. Se você estiver em dúvida, cara, e principalmente no mini índice, se você estiver em dúvida, não opere. Eu tô em dúvida aqui, esse ponto aqui, pô, não tá legal. Não. Mas tá bom, tem um momento bom, papapá, mas o ponto não é legal, não tô vendo ali volume financeiro pra fazer. Cara, não opera. Não opera. Lembra que haverão outros dias muito mais propícios para tu fazer uma operação tranquila, sem pressão, que vai mexer com o teu psicológico, vai mexer no teu bolso. Tá com dúvida? No mini índice, não opera. Não opera. Isso é muito importante. E lembrando desse cara que eu tava conversando, e lembrando também do Stormer, né? Esse cara tava falando pra mim, pô, cara, de 10 operações que eu faço, eu já sei que eu vou perder 7. Eu só tenho que fazer um trabalho bem feito nas 3. E aí eu lembrei do Stormer, que uma vez vendo lá um videozinho lá que ele fez lá, que ele deu 2 videozinhos, eram 2 de 6, 2 era de graça, e os outros 4 tinham que pagar 10 mil reais para descobrir o grande macete. Né? Mas naqueles 2 ali ele apresenta, tem um dia que ele acorda pra ver, ele mostra lá a performance dele do mini índice. Parceiro, ó, a primeira coisa que eu olhei, eu falei, pô, mas o cara tá há 30 anos, cara, o cara ganhou 70 conto e perdeu 57. Pô, mas... porra de operacional é esse? E aí ele fala a mesma coisa, tá ruim, né? Pô, perdi um monte, né, pessoal? 42% de acerto, né? Mas eu ganhei 13 mil, não tá bom? Eu ganhei, eu não perdi. E é assim que é no day trade de futuros. E é isso aí. E a gente tem que aceitar.
Então isso que ele falou lá também, de que a cada 10 ele perde 7, é isso aí, cara. É a história. Querer ser consistente num ativo futuro insano como mini índice, tu vai passar 30 anos querendo ser consistente, tu não vai conseguir. Tu tem que ganhar dinheiro. Agora, procurar consistência nisso, esquece, parceiro. Tá? E outra coisa, o quarto ponto, se tu for iniciante, como eu, menos de 5 anos de experiência no day trade de futuros, a gente tem que ter o objetivo de ser um trader de break-even. É duro escutar isso, né, cara? O cara tá estudando pra virar milionário da noite pro dia e é duro escutar isso. E eu sei que é duro. Também quis muito isso, foquei muito no dinheiro. Tem que focar no processo. E o processo é se salvar todo dia, é o break-even todo dia. Tu vai fazer as operações, se tu ganhar R$1, R$2 e não perdeu, excelente. Ah, eu venci, eu tô aprendendo. Agora não dá pra tomar loss de R$1.000, R$500, né? Recuperar uma conta, imagina, cara, uma conta de R$1.500, tomar um loss num dia de 560 e depois conseguir pegar tudo de volta e sair com R$3 de lucro, que não foi, tive que pagar taxas. E achar que fez, eu fiz mágica, nossa, eu vou virar milionário muito rápido. Porra nenhuma, não tá seguindo regra nenhuma, tá completamente louco. Pra quebrar, é 2 palitos. Tá? E o quinto ponto, caia fora do mercado se as suas emoções te dominarem. Isso também é gerenciamento de risco. Isso é a melhor coisa que tu tem a fazer. Volta no outro dia. Tem 20 dias em média de pregões aí por mês, cara. Muitos pregões durante o ano. Tu vai querer quebrar um único dia? Tu quer entregar, por exemplo, lucro de 40 dias, 50, meu caso, já fiz várias vezes. Quer entregar o teu lucro de 40, 50 dias em 2, 3 dias? Não, né, parceiro? Não. Não faça isso. Seja menos. Quero mostrar pra vocês rapidinho o que aconteceu na sexta-feira e mostrar como eu tô tentando mapear pras lives as entradas pra gente confirmar se esses setups realmente funcionam. Usar como uma agenda, entendeu? Eu tenho ali o meu controle na minha tabelinha lá, que eu até tenho aí, já fiz o jabá dela, né, do gerenciamento de risco. E isso aqui também, cara, é uma dica pra ser um diário, cara, de vocês. Sacou? Um diário pra vocês conseguirem mapear tudo o que aconteceu. Aí quando olhar lá na tua agenda lá e ver lá na tua tabelinha de gerenciamento de risco, tudo que tu fez, como que tu ganhou, por que tu perdeu naquele dia, tu pode voltar no Profit aqui ou na plataforma que tu usa e olhar aquele dia. Cara, onde foi que eu errei aqui? Por que será que eu olhei pro lado errado? Tinha realmente pontos na mesa aqui pra tu levar pra casa ou era um dia totalmente torto? Entendeu? E aí tu vai conseguir fazer aquela confluência da tua agenda, né, do teu diáriozinho com o teu gerenciamento de risco e ver se isso aqui tá condizente ou não, tá? Aqui, olha só. Sexta-feira. Essa sexta correu, cara. Olha lá. Dá uma olhada no que ela fez lá. Olhadinha ali, ó. Deixa eu tirar minha tela. Tchau. Ela correu. Olha que lindo. E eu coloquei o meu dinheiro no bolso. Fiz essa operação aqui. E eu fiz essa operação aqui. E eu botei meu dinheiro no bolso aqui, em movimentos curtos. E na sequência, eu comecei a mapear. Até o investidor iniciante pegou também aqui. A mesma coisa que eu peguei, cara. Ele pegou num movimento só. Eu peguei em 2, né? E foi muito bom. O cara realmente foi muito bom. Gostei demais do cara confiar na história. E aí aqui, ó, o mercado virou. E aí na live eu ainda falei, ó. Cara, esse mercado tá virando, hein? Isso aqui tá parecendo um Friday's Like to Run. Uma sexta-feira que gosta de correr. Quebrando a minha cara. E depois de 7 sextas seguidas, o cara começou a fazer e eu fui mapeando. E, cara, eu me cocei tanto, cara, pra entrar nesse movimento aqui de pullback. Eu me cocei tanto pra entrar nesse setup de Crown Reversal, testando aqui o canal aqui. Mas eu olhei e falei, cara, o meu dinheiro tá no bolso, eu cumpri com o meu objetivo, só preciso fazer isso por mais 120 dias. Pra ter a certeza de que tá tudo certo, de que eu tô seguindo aí o meu operacional, de que eu tô conseguindo controlar o meu psicológico. Sexta-feira foi uma grande prova. Isso aqui começou a me irritar. Eu comecei a lembrar, sabe aquela história de estar errado que eu acabei de falar? O medo de estar errado, né? Na projeção do dia, pra esse dia aqui, eu falei, não acreditem que pode ser uma sexta que vai correr, porque já fazem 7 que não acontece nada. Então, muito cuidado, e blá blá blá. E o mercado já tinha caído muito, e blá blá blá. E o que ele fez? Uma sexta que gosta de correr. Não tá entendendo como isso aqui me tirou do prumo. Mas é assim que é. E aí tu tem que ter gerenciamento de risco pra tu olhar isso aqui e falar assim, meu dinheiro tá no bolso. Eu já fiz o meu dinheiro. Não tem por que eu fazer isso. E aí ele vai fazendo aqui, ó. Setup de 2 falhas, tá aqui o stop, né? Isso aqui eu mapeei, eu falei, porra, tem 375 pontos, mínimo, né? Era 400 e lá vai pedrada, quase 500 pontos, que era a volatilidade. Tem? Se tiver, dá-lhe. Eu não tenho. Depois ele faz o pullback. Numa região perigosa. Tem? E olha ali, ele quase te busca. Ele quase vai ali, ó. Olha o quanto tu tem que confiar no teu setup. E aí depois o que ele faz? Dá uma olhada, ó. Isso aqui, ó, era 205 pontos. Isso aqui já passou pra 170. Vocês não têm ideia de como isso aqui me consumiu, cara, pra eu entrar. E ele pegou o alvo muito rápido. Mas eu já tinha cumprido com o meu objetivo e segui mapeando. E eu tô fazendo isso aqui nada mais é do que um diário, ó. Pra saber exatamente quando dá certo e quando não dá. Aí, ó, e olha a médiazinha te dando a confiança. Olha aqui a médiazinha que não tem a confluência. Dizendo, olha, pode ter virado, mas ele pode capotar. E aqui, virou, mas tu já tem que estar na tua operação, né? Aí confirma que tu pegou, e aí tu vai segurar teus calção. Ah, é um pullback? É um pullback, pintou de marrom, não pintou de vermelho. Pode ser só um pullback, segue o sentido, verde. Só um pullback, aqui é verde claro, ó.
Aqui não tem confluência. Aqui pode ser só um pullback e continuar capotando. Entendeu? E aí a gente vai seguindo, e seguindo, e seguindo. E aí ele faz um pullback gigante, ó. Ele faz um pullback gigante, ó. E a média muda de cor, ó. Dá uma olhada. Tá vendo? A média mudou de marrom pra vermelho, falando, ó, virou. Aí olha a indecisão de mercado, aí já não virou mais. E na sequência já vira pra sequência firme de confluência das médias. Aí tu olha o negócio aqui, olha o FOMO aqui, ó. Tudo que a gente conversou. Olha o FOMO. Tu marca o canalzinho de alta. O que tu tem que esperar, segundo o Joseph James fala? First test, best test. Primeiro teste é o melhor teste. Olha onde tá o teste. Aí aqui tem setup, ó. Entra pra tu ver. Se tu não toma stop. Se tu não entrega o que tu ganhou. Stop é curto? É, stop é curtinho. E as regras? Tem que entrar pelo menos 50% abaixo do canal de alta, né? Olha lá, onde tá? Tá acima. Vale a pena? Vai abrir aqui, 2 falhas de venda? Tu pode dar sorte, mas tá acima. Vai abrir aqui o Crown Reversal? A trap, que vem com muita força? Veio? Não veio. Pegou stop de tudo. Aqui não. Mas olha o tamanho do stop. Aí aqui, o que ele faz? First test, best test. Quantas vezes eu já vi isso aqui repetir, cara? Quantas vezes eu já vi o mercado fazer isso? É uma questão de esperar. Aí tu entra no FOMO. Aí tu toma. Aí tu entra no FOMO. Aí tu toma. Aí tu faz a operação vencedora. Aí tu sai no 0 a 0. Porque tu só tomou. Estruturas de mercado. Tu vai esperar o mercado fazer o teste e a probabilidade, onde tu já sabe que o negócio acontece várias vezes. Principalmente porque a média afastou. A média já veio lá de baixo, lá. Afastada, dizendo que o mercado estava em tendência de alta no intraday. É só sentar nas mãos e esperar o momento certo. Tá bom, pessoal? Espero demais que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês gostaram demais, por favor, deem um like, ajuda demais o canal. Se vocês acharam esse conteúdo fantástico, cogitem a possibilidade de se inscrever no canal e disseminar esse conteúdo de alta octanagem para os seus colegas traders. Me deem um feedback, comentem aqui, digam o que vocês acham, o que eu poderia falar. Me digam se eu tô certo ou tô errado. Tá bom? Muito obrigado. Bom domingo. Amanhã tem live. Tchau, 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 tchau. Tchau!